Para quem está chegando agora, já deixa o boa tarde no chat para a gente ver de onde você está assistindo. Queremos saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Vander, cardiologista, mas hoje o nosso foco é outro. E para isso, tenho a honra de receber um grande amigo, especialista no assunto, o Dr. Hugo Guedes. O Dr. Hugo é médico endoscopista, formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fez residência em cirurgia geral e endoscopia digestiva pelo HC, do Hospital das Clínicas da USP. Ele também fez residência em endoscopia digestiva avançada e biopancreática na USP. Realizou fellow em Harvard e possui doutorado em cirurgia pela USP. É ou não é autoridade no assunto? Mas André, o meu melhor adjetivo é que eu sou seu amigo, tá? Só para deixar claro, esse currículo não importaria se eu não te conhecesse, se a gente não pudesse trabalhar junto. E é um prazer para todos vocês que estão nos acompanhando estar aqui. Eu sou o Hugo Guedes, sou endoscopista aqui em Brasília, trabalho junto com o Andrezão e a gente vai tentar ajudar hoje você, seus familiares, a quem você gosta, a evitar o câncer de intestino, pessoal. Uma doença muito importante de ser tratada e melhor, prevenida. E pelo que eu entendi hoje, o Andrezão vai ensinar vocês como fazer isso. Obrigado. E olha, esse cara não tem só currículo bom, sabe? Ele tem mão. Eu só peço as colonoscopias para ele, viu? Para todos os meus pacientes. Então, pessoal, aproveite para mandar suas perguntas no chat. Vamos responder ao longo da live. E já compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, porque o assunto de hoje é de interesse geral, de saúde pública. De vez em quando aparece nas notícias, né, que algum famoso está tendo câncer de intestino. Recentemente, a gente foi surpreendido com a notícia daquele ator, o James Van Der Beek, da série Dawson's Creek, que aos 47 anos foi diagnosticado com câncer de intestino. Um homem jovem, ativo, que leva uma vida saudável. Então isso nos faz pensar, se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós, não é mesmo? Cara, Andrezão, se a gente for atrás de olhar a quantidade de pessoas, né, de maior impacto social recém-diagnosticadas, a Preta Gil, o ator principal lá do Wakanda, por exemplo, né, esse outro ator que vimos e tantos outros que permeiam aí a nossa sociedade, né, chamou atenção a quantidade de câncer coloretal diagnosticado. E o que mais chamou atenção, pessoas jovens, né, André? Cada vez mais os jovens sendo acometidos com essa doença. Então, às vezes a gente vai ter que ficar atento tanto quanto os problemas cardiovasculares ao câncer de intestino, porque parece realmente estar chegando cada vez nas pessoas mais jovens. O câncer de intestino, então assim... E vocês que estão nos assistindo, conhece alguém que passou por isso? Você falou da Preta Gil, né? Mas também Simone, Conrado, Nossa, Pelé, tantos né? outros. Pelé faleceu cara, por causa é verdade, disso. Então, assim, Pelé. E se vocês já ouviram falar em casos semelhantes, compartilhem conosco no chat. Vamos trazer essa discussão para mais perto da realidade de todos, né? Então, hoje vamos desvendar os mitos e verdades sobre câncer de intestino, falar sobre os hábitos saudáveis que podem reduzir os riscos e principalmente alertar sobre os sinais que muitas vezes ignoramos no dia a dia. E fiquem atentos, porque ao longo da live vamos revelar informações que podem literalmente salvar vidas. Sabia que diabetes aumenta o risco de câncer de intestino? Aumenta em 47%. Isso daí é do estudo de 2023. Então, detalhes que a maioria das pessoas desconhece e que fazem toda a diferença na prevenção. Então, Dr. Hugo, para começarmos aí, que tal explicar de forma simples o que é o câncer de intestino? Porque ele tem sido uma preocupação constante e crescente, né? Vamos lá, pessoal. O câncer de intestino, assim como os tumores dos outros órgãos, são doenças que surgem pela alteração das células naturais deste próprio órgão. As células que existem ali no câncer no intestino grosso, elas começam a mudar um pouco a sua característica. E elas começam ou dão os primeiros sinais de mudança através dos pólipos. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas pessoas ou parentes com diagnóstico de pólipos numa colonoscopia, pólipos no intestino grosso.
Esses pólipos são alterações inicialmente parecidas com pequenas verrugas que surgem no interior do intestino e vão crescendo com o passar do tempo e mudando sua característica até um dia virarem um câncer, pessoal. O grande ponto que chama atenção é que esse pequeno pólipo, ele leva cerca de 10 anos, André, até um dia virar um câncer. Exatamente. E se nós fizermos um exame de colonoscopia, neste intervalo, a gente pode curar, evitar que esse câncer aconteça. E aí a gente vai entrar numa discussão muito interessante, porque entendendo isso, você que está aí em casa pode guardar a informação, o câncer de intestino é evitável. Você pode evitar o câncer de intestino. Basta tomar as providências corretas e ouvir tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Ainda assim, Andrezão, acho que você vai trazer esses dados, é uma das doenças mais impactantes, dos tumores mais impactantes no mundo e no Brasil, sim, né? Sim, é o segundo câncer que mais mata no Brasil. Se você tirar câncer de pulmão, se você tirar pessoas que não fumam, se você não fuma, aí, o câncer de intestino é o número 1 causador de morte. Então, assim, veja só. E está crescendo, né? Então, é por isso que a detecção precoce, então, é tão importante. Com exames regulares, podemos identificar e remover esses pólipos antes que se tornem malignos. A colonoscopia é diferente de uma mamografia, por exemplo, que você detecta se está ou não com câncer. Já na colonoscopia, você pode detectar um pólipo antes que ele vire um câncer. Você sabe, André, que a gente tem uma informação que somente a colonoscopia e o Papa Nicolau são os exames que são capazes de prevenir o câncer, porque são capazes de identificar as doenças precursoras desse tumor. Os demais exames, endoscopia, mamografia, normalmente são capazes de detectar o câncer precoce. Isso. Ele já está estabelecido. Nós ainda podemos curá-lo de formas minimamente invasivas, mas ele já está estabelecido. Na colonoscopia, a gente pode evitar dele surgir. E olha, tem que fazer uma mamografia, viu? Não é que eu estou falando que não precisa fazer mamografia, mas mamografia detecta câncer inicial também, se você... Mas a colonoscopia é diferente por causa disso, que detecta uma lesão pré-cancerígena. Sim, façam endoscopia também, viu, pessoal? Como endoscopista, a gente acaba atuando no aparelho digestivo pela parte do exame da endoscopia, da colonoscopia. Essa é a vantagem e talvez uma das coisas que justifiquem o surgimento dessa especialidade, Andrezão, a endoscopia digestiva. No Brasil, assim como cardiologistas, nós temos os endoscopistas, né? Muitas pessoas são acostumadas a procurarem gastroenterologistas para a parte alta do aparelho digestivo e coloproctologistas para a parte baixa do aparelho digestivo. No meu caso, a gente já faz esse bate-bola, eu atuo na endoscopia digestiva no seu sentido mais amplo. Então, quando você demanda um paciente seu para mim, para a gente fazer uma avaliação de risco, ele já pode fazer a endoscopia e a colonoscopia juntos, na mesma oportunidade, isso agregando valor e acelerando o processo de prevenção e cuidado em saúde. Andrezão já trabalha aqui com todos os pacientes assim, né, André? Exatamente. E vocês sabiam que o câncer do intestino tem altas taxas de cura quando diagnosticado no início? Então, as chances podem chegar a mais de 90%. Isso mostra o quanto é vital estarmos atentos, né? Se você for pegar assim estágio 0, né, é 100% cura, né? Quase 100% cura. É isso mesmo, André. E as nossas taxas de sucesso são muito boas, para cima de 95%. E hoje, cada vez mais, a gente está aprendendo, assim como a cardiologia avançou muito nos seus tratamentos minimamente invasivos, as cirurgias do aparelho digestivo também. Então hoje a gente consegue curar um câncer de intestino, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas hoje a gente consegue curar os pacientes do câncer de intestino fazendo cirurgias sem abrir a barriga. Hoje as cirurgias podem ser puramente pela endoscopia. E a gente vai tentar discutir um pouquinho mais disso hoje aqui ao longo da nossa live. Então frisando um pouquinho, então, o câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum e o segundo tipo que mais mata aqui no Brasil. Você sabe que essa informação é boa, André? Eu vou lhe interromper um pouquinho aqui, quebrando o protocolo, mas você tocou num ponto que eu vou até reforçar, né? O câncer de intestino é o tumor mais letal para quem não fuma, isso, cara. Exatamente. Você sabe que eu trabalho com isso, eu não fumo e agora eu tô preocupado. Você tá preocupado? Temos que cuidar e fazer prevenção mesmo, hein? Eu já fiz minha colonoscopia uma vez, quando eu fiz 40, eu tenho 46, então assim, vou refazer, vou fazer com você. Tô te esperando, vou fazer com tá? você. A mão é boa, tô te esperando. Já fui vítima do meu próprio veneno também, acho que a prevenção é fundamental, hein? É importante, sim.
Então, e assim, a gente tem que falar abertamente sobre o assunto, né? Conscientizar a população. O pessoal tem vergonha, né? De fazer exame, de falar sobre isso. Esse é um ponto, viu, André? Eu me lembro de um paciente que me contava algumas histórias, e óbvio que nesse ambiente da colonoscopia, da avaliação do intestino grosso, a gente vai ter histórias quase anedóticas. Eu, como um bom nordestino, ouvi muitas histórias no meu bom Nordeste. Então, eu me lembro de um paciente que a gente estava para começar o exame e dizia assim: seu Zé, nós vamos começar aqui o procedimento, viu? Vou passar o aparelho na entrada do seu ânus. Ele, alto lá, doutor, na saída. Por favor, facilite. Então, a gente vai encontrando algumas barreiras que, na verdade, não precisam ser construídas, tá, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, provavelmente alguém já ouviu ou teve um parente que fez uma colonoscopia, mas o que é mais importante é passar para vocês a mensagem de tranquilidade, de quebra de barreiras com relação aos exames de prevenção, tá? A colonoscopia é um exame que não gera desconforto para o paciente, que tem uma sedação, então o paciente dorme durante o tempo todo, Andrezão. Geralmente o anestesista está lá para cuidar da sedação. Não é previsto nenhum desconforto, nem antes, durante, nem tampouco depois. É um exame rápido, que dura cerca ali de 20 minutos, então pode ser feito ambulatorial. O paciente toma um preparo em casa e vai para o hospital e depois vai para sua casa, normalmente se alimenta normalmente. A única coisa que precisa, óbvio, é uma tomada de um laxante e uma dieta de véspera, para que a gente possa avaliar o intestino normalmente. Um dado curioso, vocês sabiam que quando a gente faz uma colonoscopia e o preparo intestinal fica bom, a gente consegue visualizar a parede do intestino grosso de uma forma tão limpa quanto a mucosa da boca? Realmente, as imagens são muito claras, André. Para quem aí pode acompanhar depois, fica atento, dá uma olhada nas imagens. A gente pode ofertar muita coisa boa de tecnologia, cuidado, e num exame que não é para criar mito, pessoal. Fiquem tranquilos. Eu já fiz, o André já fez, ninguém se apaixona, não tem problema. E é isso aí. Nosso objetivo aqui é criar um ambiente aberto, informativo para todos que se sintam à vontade para cuidar da saúde. Eu vejo muito nos comentários aí, as pessoas vão melhorando, então assim, param de fumar, começam a melhorar a dieta, fazer exercício, então tudo isso é prevenção, né? Fundamental. Quais que são os fatores de risco do câncer coloretal? O que pode aumentar nossas chances de desenvolver a doença? E por que está aumentando tanto em pessoas jovens? Como a maioria das doenças, o câncer do intestino tem vários fatores. Vamos começar pelos que não podemos modificar. Primeiro, e o mais importante de todos, viu? A idade. Pode colocar o gráfico da idade do câncer do intestino, Edmar? Aí. Dependendo da idade, o risco do câncer do intestino aumenta significativamente. Com o envelhecimento, nossas defesas ficam mais fracas. Então, um pólipo que estava estacionado pode, com a baixa imunidade, se transformar em um câncer. A partir de qual idade você vê mais tumores? Essa é uma excelente pergunta, André, porque, veja, até 2019, a nossa preocupação, isso falando a nível mundial, era de se iniciar as colonoscopias a partir dos 50 anos, pessoal. E isso mudou. Em 2019, nós baixamos essa recomendação nas literaturas internacionais para 45 anos. E isso veio por causa de um dado muito alarmante. A incidência de câncer coloretal, como vocês podem ver aí, dobrou na última década na população entre 40 e 50 anos, André. Que absurdo. É um número muito impactante. Imagina você, com 40 anos, ter que lidar com câncer de intestino. Que notícia que vai assustar você, sua família. Então, sim, a gente está vendo cada vez mais precoce o câncer de intestino e, independente do histórico familiar, independente do sexo, do gênero, você deve fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos. André, só para você ter ideia, eu trato por ano, mais ou menos aqui em Brasília, quase 10 pessoas abaixo de 45 anos com câncer coloretal. Então, eu fiz um vídeo sobre câncer de intestino e teve um paciente que ele marcou a consulta comigo, 39 anos, ele falou: doutor, você salvou minha vida.
Eu falei, por que eu salvei tua vida? Nem te conheço e tal. Ele falou assim, doutor, eu comecei com sangramento, eu assisti teu vídeo do câncer no intestino, eu procurei um coloprocto, ele fez uma colonoscopia e eu tava com câncer no intestino. Inicial, ele fez cirurgia, curou, tá curado. Depois ele fez PET scan, me mostrou. Você vê que interessante, né? Então, segundo fator de risco são doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. A inflamação crônica do intestino aumenta o risco. Sabia que 1 a cada 5 pacientes com retocolite tem chance de desenvolver câncer coloretal? É isso mesmo, viu, Andrezão? É importante a gente estar atento, vocês aí que têm parentes ou você que tem uma doença inflamatória intestinal. Doença de Crohn, retocolite são as mais frequentes. A gente entende que depois de 10 anos do surgimento dessa doença, a inflamação crônica gerada pode aumentar o risco do câncer de intestino e de alguns outros tumores. E a gente tem que dar um olhar especial para esses pacientes e ter muito cuidado nessa avaliação de uma colonoscopia bem feita, para que a gente possa tentar detectar as lesões precursoras. Isso daí é importante, colonoscopia bem feita. Eu já vi paciente lá na minha família que fez colonoscopia e daí estava normal, fez sangue oculto nas fezes, veio alterado. Minha mulher pediu para repetir e tava com um tumor enorme. Nossa! Assim, tumor de uns 4 centímetros, assim, 3 centímetros. Então, isso ela tinha feito assim, a colonoscopia em outubro e isso daí foi agosto. Nossa, menos de um ano, então assim... Acho que a sua esposa é oncologista, né, minha esposa é oncologista. Então acho que ela deve lidar muito com esse cenário. E para você que está nos acompanhando, pessoal, você hoje que está nos assistindo aqui na live também pode identificar o que é um exame de colonoscopia bem feito, tá? A gente não precisa ser necessariamente médico para saber que teve uma boa assistência. Olha, um exame endoscópico, seja endoscopia, seja colonoscopia, ele depende de 3 fatores. Eu digo muito isso para os médicos que eu ensino hoje, André. Basicamente, a sua capacidade técnica. Então, procure médicos que são capacitados na sua especialidade. Procurem, assim como vocês procuram os cardiologistas na equipe aqui do Cardio DF, que são capacitados, têm alto poder de arguição e de desafio técnico. Procurem também médicos endoscopistas, colonoscopistas com capacidade de formação específica e médicos endoscopistas formados e dedicados para isso. Procurem fazer exames com bom preparo intestinal e que as fotos do seu exame estejam disponíveis, muito bem documentadas. Não aceitem exames com 4 fotos rosas ali desfocadas. Não, gente. Aquilo é o seu documento de prevenção, é a sua saúde. Procure uma boa descrição, médicos com boa descrição técnica, com estrutura. A gente precisa de tempo, de qualidade para fazer o exame, tecnologia para os diagnósticos precoces e profissionais treinados para a gente ter um bom diagnóstico. Porque agora tem faculdade de medicina em toda esquina, né? Nem fala. Então, assim, e tem muito cara que faz o exame nas coxas. Então, não adianta. Esse tipo de exame não adianta. Não adianta, cara. Você vai pro cardiologista que o esteto fica pendurado no pescoço. O cara nem mede a pressão, nem afere a pressão, tá bom, tá tudo certo. É isso mesmo, é difícil. Imagina, cara, o que é que a gente passa hoje em dia, né? Mas ainda bem que a gente tem hoje vocês aqui na nossa live, no Cardio DF. Aqui você tem conteúdo de qualidade. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Andrezão? Obrigado. Foi uma honra por ter vindo aqui. É verdade, eu estou sabendo que esse é um dos maiores canais de saúde do mundo, é isso, Andrezão? Do mundo, Pô, que honra, viu, pessoal? É um prazer estar com vocês hoje. Aqui no Brasil, a gente faz 3 anos que a gente tem o maior número de visualização do Brasil. Então, assim, faz 3 anos. Então, no setor de saúde. Então... Caramba! E terceiro fator de risco são as síndromes genéticas, como síndrome de Lynch, que predispõe ao alto risco de câncer de intestino, polipose, adenomatose familiar, que causa a formação de pólipos e também aumenta o risco. E aqui também destaca o histórico familiar de câncer de intestino. Se seu pai, mãe, irmãos ou alguém próximo, né, teve doença, você deve se preocupar mais e conversar com o seu médico sobre isso. Não é?
Você tocou num ponto muito importante, Andrezão, porque algumas famílias têm uma predisposição genética a câncer de intestino mais do que outras. E se você já ouviu falar desses nomes, síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, você tem que ficar atento que provavelmente a sua família precisa ser avaliada de uma forma diferente. Talvez com intervalo entre as colonoscopias menores. E antes, né? Colonoscopia antes. E isso tem a ver, inclusive, com os históricos e o início do diagnóstico do câncer dos seus familiares. A gente falou aqui que uma pessoa deve fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos. Mas imagina que o seu pai, teve um diagnóstico de um câncer de intestino aos 45. Você, filho deste paciente, deve começar a sua colonoscopia 10 anos antes, aos 35. É muito importante que você analise muito bem o seu histórico familiar. André, só para você ter ideia, na minha família nós tivemos cenários oncológicos que são importantes e às vezes a gente nem pensa. Nós tivemos uma tia com um câncer de mama, uma outra tia com câncer de cérebro, uma outra tia com câncer de endométrio e, por fim, uma quarta tia com câncer de cólon. O que é que todas essas doenças têm a ver, né? Se você for pensar, são doenças em órgãos diferentes. Tudo isso, gente, conflui para uma síndrome genética de predisposição oncológica. Então, se na sua família você tem parentes com tumores de diversos órgãos, vão a um médico, procurem uma avaliação, porque isso pode ser uma predisposição genética. E vocês têm que mudar a forma de acompanhar. Exatamente. Então, e câncer ginecológico aumenta o risco de câncer de intestino também, né? Porque talvez radioterapia e tal. Exatamente, por causa disso, né? Predisposição. Outro fator de risco, pessoas mais altas têm um risco maior de câncer de intestino. Isso daí deve ser por causa do IGF-1. Então, tem fatores de crescimento que atuam, que podem influenciar isso, né? E diabetes, né? Como eu falei, diabetes aumenta risco. Agora, todos esses fatores de risco a gente não pode mudar. Agora vamos falar sobre os fatores de risco que dependem de nós, que a gente pode modificar. Primeiro, cigarro. Cigarro não aumenta apenas câncer de pulmão, ele aumenta vários tipos de câncer. Câncer de estômago, intestino, boca, bexiga e vários outros. Sorte que diminuiu bastante o número de tabagistas no Brasil. Se a pessoa fumou no passado, será que aumenta o risco também? Olha, aumenta, viu, André? A gente precisa aí, você também pode falar muito bem sobre isso. São mais de 10 anos sem fumar para a gente diminuir os fatores de risco associados ao tabagismo, né? Então você que fumou por muito tempo antigamente, fique atento. Você precisa ter um olhar diferenciado na sua prevenção em saúde também. Para coração também é a mesma coisa, né? Se a pessoa fumou 10 anos antes, parou, aumenta risco também. Outro fator de risco é o álcool. O consumo excessivo de álcool também aumenta o risco de câncer de intestino. Se você bebe, o ideal é moderar ou evitar o consumo. Sedentarismo, né? Precisamos nos mexer. A falta de atividade física regular está associada a maior risco. A prática de exercício ajuda a manter o peso saudável e melhora o funcionamento do intestino. Então, tem, mesmo no tratamento, se a pessoa descobre um câncer de intestino e a pessoa é sedentária, aumenta o risco de recorrência. E se a pessoa faz exercício, reduz o risco de recorrência. E até no tratamento, se a pessoa está tratando um câncer de intestino, se você fizer exercício, você reduz seu risco de recorrência. Então, tem que fazer exercício. Outra coisa é a obesidade. O excesso de peso, né? Geralmente gordura abdominal está ligado ao maior risco de câncer de intestino. Você vê isso? Demais, viu, Andrezão? E olha, gente, aqui eu vou fazer até meu desabafo pessoal. A gente cuida muito da saúde dos outros e às vezes a gente não para muito para cuidar da nossa, né? Às vezes você que está aí assistindo a nossa live tem um parente, um familiar que precisa de cuidados e você se doa demais no cuidado desse familiar e esquece do seu cuidado. Lembrem que a saúde de quem cuida é muito importante. A nossa rotina às vezes não deixava a gente respirar ou ter bons hábitos, então eu fui vítima disso. Um alto consumo de sobremesas depois de almoço, a bebida alcoólica no final de semana, que era a nossa licença poética para poder relaxar da demanda de trabalho. E aí de repente eu me vi sem tempo para fazer atividade física. André, eu ganhei 8 quilos, então
queixinho que vocês estão vendo aqui não existia, era uma coisa maior, né? Então eu estava pesado, eu estava mais difícil. Mas você tá de magro, viver, já tá bem já. porque eu tenho um bom cardiologista e porque eu resolvi mudar um pouco os meus hábitos, pessoal. Pequenas mudanças podem entregar grande diferença. Veja vocês que estão nos assistindo agora e tente perceber pequenos hábitos do seu dia a dia. Será que todos os dias você não tem uma sobremesa que não precisava? Será que no final de semana vocês não estão bebendo um pouquinho mais de álcool que vocês precisavam? Eu resolvi fazer um teste. Eu suspendi por 3 meses álcool, fui para cerveja zero e doce, Andrezão. Eu perdi e fui para academia. Eu perdi 12 quilos de massa gorda, ganhei 5 quilos de massa magra. Parabéns. E isso vocês podem fazer, gente, com pequenas decisões, com pequenas mudanças. Escolher saúde é uma decisão simples, tá? Não botem barreiras no desejo de ficarem melhor. E ao fazer isso, você vai prevenir o câncer. Por isso que hoje eu só bebo mesmo, é a caneca de água do Andrezão. Vamos ver aqui, ó. Outra coisa também, dieta pobre em frutas e verduras, uma alimentação com poucas fibras aumenta risco, né? Especialmente se você come comida industrializada, aqueles alimentos ultraprocessados, que por terem poucas fibras e também tem muitos aditivos químicos, alguns que a gente nem consegue pronunciar, né? Imagina o que teu intestino, o que acontece com o teu intestino, né? Tua flora bacteriana lá. É duro, bons hábitos são fundamentais, André. Então, cada vez a gente procurar mais o aumento de consumo de frutas, de fibras, isso reconhecidamente reduz o risco do câncer de intestino. A nossa dieta tem que ser mais saudável, não só para o câncer de intestino, mas para o coração, para a nossa diminuição de controle de obesidade, diabetes, de uma forma geral. É muito importante que a gente vá cultivar bons hábitos alimentares e atividades físicas regulares. Exatamente, por isso que eu bato tanto aqui no canal sobre isso, né? E isso daí também é um dos principais fatores, né? Que está aumentando o risco em câncer em jovem, né? Então a gente vê aqui, os Estados Unidos consomem muita comida industrializada e o Brasil começou a consumir muito mais também. Os fast foods, junk foods são realmente um grande problema para o câncer de uma forma geral e para a nossa saúde como um todo. Cada vez mais o aumento de consumo de alimentos processados, alimentos que não vão agregar valor à nossa saúde, vão só aumentar os nossos índices glicêmicos, piorar as nossas taxas de colesterol, tudo isso acaba também aumentando o risco de câncer de intestino. Sabe aquela frase, André? O ser humano morre pela boca? Exatamente. Isso é verdade, pessoal. A gente precisa mudar os nossos hábitos alimentares para prevenir o câncer de intestino. E também carnes processadas, né? Como salame, presunto, peito de peru, mortadela, bacon. Então, assim, aquilo que todo mundo adora. Sabe tudo aquilo que é bom? Joga fora, né? Brincadeira. Não. Pode comer de vez em quando, né? E também o consumo excessivo de carnes vermelhas e gorduras saturadas. Então, estudos mostram que altas quantidades desses alimentos estão associados ao maior risco de câncer no intestino. Você gosta de churrasquinho? Essa é uma parte difícil de eu falar, tá, pessoal? A gente, assim, tá aqui na live para falar a verdade, mas é isso mesmo. Eu gosto de churrasco, sou vítima. Melhorei meus outros hábitos para aceitar meu churrasquinho, mas você também pode fazer um churrasco de pequenas proporções ou preferir carnes mais magras, tá? Evita aquele excesso de gordura, gente. A gente não precisa disso. A gente tem direito a pequenas licenças poéticas nos nossos hábitos, mas para isso precisamos cultivar bons hábitos, né, não, André? Exatamente. E como que está o hábito alimentar de você? Você conseguiu colocar mais frutas, verduras, alimentos integrais na dieta e evitar os ultraprocessados? Falando dos jovens, a Sociedade Americana de Câncer, né, reduziu, né, a colonoscopia de 55 para 50, depois para 45, para pessoas com risco intermediário, porque quem tem risco alto tem que começar antes. Então, você que é endoscopista, acha que a idade está justa ou você acha que a tendência é reduzir ainda mais? Esse é um excelente ponto para discussão, sabe, André? Porque hoje, ainda bem que a gente reduziu essa informação para os 45 anos. Essa foi uma redução da Sociedade Americana, realmente, de Oncologia, e ainda não é a referência dos nossos órgãos nacionais. A gente cria a expectativa de que logo o Brasil também determine 45 anos como a idade mínima para se fazer uma colonoscopia.
mas de fato, como a gente comentou, cada vez mais cedo a gente vê pessoas começando a ter o câncer de intestino. Então, eu acho que sim, se você tem um pouco mais de fator de risco, se você tem parentes que tiveram câncer, se você tem alguns dos sintomas que são sinais de alarme, que a gente vai discutir um pouquinho, vamos começar a colonoscopia mais cedo. Tá? Existe uma tendência da gente iniciar a recomendação da colonoscopia para os 40 anos, Andrezão. E a colonoscopia no SUS aí? Complicado, né? Complicado. Porque assim, eu acho que tinha que expandir mais isso, né? Tinha. A gente precisa, né? Hoje, gente, assim, também, vamos lá, dê a César o que é de César. A Andrezão sabe muito bem aqui que o SUS tem seus benefícios, o SUS é muito bacana, ajuda muita gente, mas sabemos que é difícil a gente difundir uma boa qualidade de saúde para todo o país. Muitas pessoas ainda são carentes de uma assistência, de fazer, ter acesso a uma colonoscopia, uma endoscopia no SUS. Depende de centros um pouco mais estruturados, médicos capacitados. Então, esse é um problema que os nossos candidatos, nossos políticos precisam olhar com calma. E isso é custo-benefício, viu? Então, assim, se você fizer, imagina, você tira um pólipo precoce, esse cara não precisa de quimioterapia, não precisa, né, ficar internado. Isso mexe com a estrutura familiar, né, de alguém que tá sofrendo de câncer. Isso mexe tudo, então tem que ter isso daí. Os Estados Unidos, que sempre é na ponta do lápis, né, colonoscopia tem que fazer. A colonoscopia reduz a incidência de câncer coloretal. Então, pessoal, fazer colonoscopia é realmente mais interessante até para um sistema global de assistência em saúde como o SUS. É dever nosso, como população, tentar chegar nas pessoas que nos representam nos poderes políticos e pedir e lutar para que a gente tenha mais acesso a esses exames. Não é fácil. A gente sabe muitas vezes que o paciente que depende do SUS tem muita dificuldade de chegar a uma colonoscopia. Mas vamos continuar lutando. Sim. Vocês que têm acesso aos políticos, vamos cobrar disso para que as políticas públicas surjam. E não é brigar com o médico, tá? Porque o médico está lá e o médico do SUS, você sabe, você atendeu do SUS, eu atendi no SUS há muito tempo. Então, assim, é muito pouco tempo, né, que a gente consegue e sempre pressionado, né? Então não é com eles, tem que mexer na estrutura, né? Mas tem outras coisas legais também, Andrezão, que a gente pode discutir sobre exames de prevenção ao câncer de intestino. Às vezes a gente não tem acesso a uma colonoscopia, mas existem alguns outros exames simples que podem ser feitos e ajudam muito na triagem. Ali, a gente vai falar depois. Mas vamos falar dos, talvez a parte mais importante da live, né? Quais são os 7 sinais de alerta que você deve ficar atento, que você tem que pensar que está algo de errado no seu intestino. 7º sinal, mudanças dos hábitos intestinais, né? Aquele ator lá do Dawson's Creek, ele falou isso. Ele falou que ele percebeu que os hábitos intestinais dele tinham modificado. Então ele achava que era problema de dieta, que estava comendo muito leite, cortou café, não sei o que, não melhorava. É muito importante você conhecer seus hábitos intestinais. Tem pessoas que vão ao banheiro logo depois do café da manhã, ou você vai com 2 vezes ou 3 vezes por semana. E você tem que entender como que é teu trânsito intestinal. Se você notar que está tendo mudanças no movimento intestinal, fica atento. Alterações dos hábitos intestinais são comuns, principalmente com o passar da idade, e por si só não são alarmantes, mas se essa mudança estiver progredindo, persistindo, procure um médico. Cerca de 65% das pessoas com câncer de intestino têm alterações no movimento intestinal. E essas mudanças podem variar de pessoa para pessoa e depende da localização, do tamanho do tumor, do estágio do tumor, né? Aquele ator lá está no estágio 3, já está no estágio meio avançado. Então, as fezes também podem mudar de consistência, de cor, de frequência, de forma. A principal mudança é quando a pessoa começa a ter diarreia sem motivo aparente. Então, diarreia que intercala com prisão de ventre, né? Durante alguns dias, alterna diarreia, constipação. Qual que é a importância de ficarmos atentos aí nessas mudanças dos hábitos intestinais, hein? Pois é, Vambi, é muito importante esse sinal de alerta, porque
Eu recebo muitos pacientes no meu consultório questionando a alteração do hábito intestinal e nós precisamos entender, pessoal, que não necessariamente o intestino de todo mundo funciona como um relógio, tá? Mulheres tendem a ser um pouco mais constipadas, homens tendem a ter o intestino um pouco mais solto e isso é natural. O ritmo intestinal normal é um intervalo. A pessoa tem um ritmo intestinal normal se ela evacuar uma vez a cada 2 dias ou se ela evacuar até 3 vezes ao dia. E isso está dentro do que é normal. Porém, alguns pacientes têm o seu ritmo normal e, de repente, percebem uma grande mudança. Começam a ficar 4 dias sem evacuar, ou passam a ter padrão diarreico, ou até mudam a característica da evacuação. Talvez a gente vá discutir também uma evacuação mais enegrecida. Isso, né? A gente vai ter um padrão ali também. Isso é um sinal de alarme. Tumores podem crescer e gerar compressões, redução das luzes e dificuldades para que o intestino passe. Às vezes a diarreia é uma evacuação só de escape. Então, se você passou a ter diarreia, se você passou a ficar constipado e você não era, fica atento. Esse pode ser um sinal de alarme para o câncer de intestino. O sexto sinal é sangue nas fezes. Novamente, muito importante prestar atenção nas suas fezes. Que tipo de sangramento devemos ficar atentos? O intestino grosso é dividido em algumas partes, né? O colo ascendente e o colo transverso, o colo descendente, sigmoide e depois o reto e o ânus, né? O doutor Hugo consegue explicar melhor. Mas o lado direito do cólon tem uma peculiaridade. Ele é maior e as fezes estão mais líquidas, pois é uma função do cólon absorver a água, né? Se o tumor estiver do lado direito, no colo ascendente, normalmente não teremos sintomas de obstrução. O tumor pode sangrar mais, então causar anemia, ou suas fezes podem mudar de cor, ficando pretas com piche, que chamamos de melena, né? Que tem aquele cheiro bem fétido, né? Que todo médico sabe, né? É isso mesmo, viu, André? E isso muda mesmo, né? Acho que você vai comentar um pouco, né? Lado direito a gente tem um padrão, isso, lado esquerdo já do lado temos outras. esquerdo, né? No colo descendente, sigmoide, já que o intestino é menor, né? E as fezes são mais bem formadas, então pode haver sangramento mais vivo, que pinga no vaso após evacuar, ou mesmo no papel higiênico. Claro que outras coisas podem causar isso, como hemorroida, né? Fissura anal. Mas assim, sangue nas fezes é importante a gente precisa discutir. E eu vou fazer uma aposta com vocês que estão nos assistindo aqui hoje nessa live. 60% das pessoas que estão assistindo essa live conosco hoje já tiveram um sangramento intestinal, viu, André? Que coisa, hein? É muito frequente sangramento no intestino e digo mais, homens têm muita tendência a sangramentos no intestino e ficam calados. Pessoal, abram os olhos para esse sintoma. Sangramento intestinal tem que ser avaliado. Isto é um sinal de alarme. É bem verdade que a maioria das vezes os sangramentos são vermelho vivo, indolores, percebidos no final da evacuação e a gente entende que quase sempre isso é uma doença hemorroidária. Mas quem tem que discernir se isso é hemorroida ou não é o seu médico. É importante que você procure assistência. Não é normal ter sangramento no intestino. Assim como o André falou, o sangramento no cólon direito, geralmente por um câncer, geram fezes enegrecidas, muito mal cheirosas. Vocês podem perceber que a coloração das suas fezes vai mudar de acordo com o alimento que você faça a ingestão. Às vezes, se a gente vai lá e toma uma beterraba, açaí, às vezes você percebe seu filho, né? Teve uma evacuação um pouco mais escurecida, parece que teve sangue, aí você fica assustado quando você olha, não, só comeu muita beterraba no outro dia, né? Mas o sangramento, ele gera as fezes exatamente como você falou, que nem um piche e muito mal cheirosa. E o sangramento junto das fezes que tenham consistência normal também tem que ser observado, pessoal. Isso pode ser sim um câncer de intestino. Se você que está nos assistindo já teve um sangramento intestinal, procure um médico, vamos fazer uma colonoscopia. Isso pode ser um câncer e a gente pode tratar. Isso mesmo. O quinto sinal é dor abdominal. Se você nunca sentiu dor abdominal e agora começou a sentir cólica,
que começaram a acomodar, que ficam indo e voltando, ou mesmo dor ao evacuar, especialmente se o tumor afeta a porção do reto, procura ajuda, né? Como diferenciar então uma dor abdominal comum de algo que pode ser um sinal de alerta? Boa pergunta. Bom, pessoal, uma dor abdominal que pode chamar a atenção para um câncer, normalmente é um quadro totalmente atípico do que você já teve na vida, né, André? Assim como você falou. Às vezes a gente faz uma refeição um pouco mais pesada e aí gera aquele desconforto abdominal, aquela dificuldade de digestão, e isso é um desconforto que não necessariamente me gera uma preocupação. Mas se você tem uma dificuldade para evacuar, uma distensão abdominal, uma dor difusa que não consegue melhorar, isso é um sinal de alerta, um sinal de alarme. Ainda mais se esse for um quadro novo de dor. Tá? Dor abdominal associada a distensão, dificuldade para evacuar, gente, pode ser um sinal de um câncer de intestino avançado. Você precisa procurar um médico para cuidar de você. Isso. Quarto sinal, fadiga e cansaço. Não é aquela fadiga porque você dormiu mal, mas um cansaço prolongado, uma letargia, né, que dura semanas ou até meses. No câncer do intestino, esse cansaço pode ser por causa do tumor em si, que secreta interleucinas. Interleucinas tem a ver, sabe, quando você fica gripado, você não fica cansado? Então, isso daí é interleucina, né? Então, o tumor também causa isso, né? Ou pelo sangramento do tumor, causando anemia, né? Lentamente você vai ficando anêmico, né? Pois é, eu até cocei meu olho aqui também, cansado. Hoje eu operei o dia todo, mas estou cansado, graças a Deus, é por trabalhar, não é por anemia. Mas olha, gente, se você está ficando muito mais cansado do que o habitual, ou muito facilmente você está sem energia, indisposto, fique atento. Isso pode ser um sinal de anemia, né, André? E a anemia pode ser uma consequência do sangramento intestinal. Nem sempre você vai perceber que está tendo um sangramento no intestino, e se você estiver sangrando, você pode ter anemia e, por consequência, cansaço e fraqueza. Se isso passou a acontecer antes, você não tinha, isso também é considerado um sinal de alerta. O terceiro sinal, o Hugo já falou, né? Estufamento abdominal, aquele inchaço abdominal, que pode ser sintoma comum de câncer de intestino. Pode ocorrer porque o tumor está obstruindo parcialmente ou completamente o intestino, levando ao acúmulo de gases, e o tumor pode dificultar também o trânsito de alimentos, de líquidos, causando esse inchaço. Pois é. Aqui é importante também acalmar um pouco vocês, tá? Porque a gente recebe muito no consultório, mulheres, jovens principalmente, Andrezão, e falam assim: doutor, quando eu como minha barriga incha. E aí essas pessoas vêm assustadas, achando que pode ter um lactose, câncer. Exatamente. Alguma coisa benigna. É importante, como a gente fala, no sinal de alerta, né? E é muito legal aqui no videocast da CardioDF a gente colocar isso na live. São sinais de alerta para a saúde em geral. A distensão abdominal ou aquela má digestão é um sinal de alerta para muitas doenças, dentre elas também o câncer de intestino. Não significa que ao ter isso você vai ter. Mas fique atento fundamentalmente se você tem um estufamento, inchaço abdominal, junto da dificuldade para evacuar. Isso pode ser uma obstrução intestinal pelo tumor. Exatamente. Se você for, você vai somando esses sinais de alerta, né? Se você, tô fraqueza, tô com fraqueza, tô com distensão, tô com sangramento intestinal, você aumenta a tua chance de ser alguma coisa ruim, né? Pois é, Andrezão, e você tocou num ponto muito interessante, sabe? A gente quase que marcou um checklist aqui, eu tô imaginando a pessoa em casa, vendo aqui a nossa live, marcando um check nos seus sintomas. Olha, eu espero que vocês não preencham todos, tá? Mas se você preencher, sai daqui para um atendimento médico. Brincadeira à parte, é muito importante que vocês estejam atentos a isso, porque isso aconteceu na minha família, André. Eu me lembro de uma tia em que eu mencionei que teve o câncer de intestino e ela chegou para mim com todos esses sinais de alerta que a gente estava discutindo. E ela nunca tinha feito uma colonoscopia. E quando ela começou a falar para mim tudo o que estava sentindo, eu olhei para ela muito preocupado e disse: olha, tia, eu não estou mais preocupado com saber o que você tem, mas eu estou preocupado em saber se eu posso tratar o que você tem. Porque
você muito provavelmente tem um câncer de intestino. Que coisa. E, gente, antes da gente ter esses sinais de alerta, vamos relembrar isso aqui, geralmente você está bem. E as pessoas tendem a não procurar assistência médica quando estão bem. Gente, a medicina de prevenção é o melhor momento. Ah, estou bem, não estou sentindo nada. Procure o seu cardiologista. Faça exames de prevenção. Eu peço bastante, né? Evite esses sintomas. Então, assim, isso. se o paciente me fala assim, ó, doutor, tô perdendo peso. Então, outro sinal é perda de peso inexplicada, né? Então, se você não está fazendo dieta e nota uma perda de peso significativa, pode ser um sinal de alerta, né? E que pode ter vários motivos, né? O tumor pode alterar a capacidade de absorver nutrientes e pode produzir substâncias que reduzem o apetite ou aumentar o gasto energético do corpo, né? Então eu peço bastante colonoscopia porque o paciente está perdendo peso, perdeu lá. O paciente estava com 70 quilos, agora está com 64, sem fazer dieta, tem alguma coisa errada, tem que pesquisar isso daqui. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, né? Sabe aquelas frases de efeito, né? Esse câncer está me consumindo. Exatamente. É isso mesmo, a gente emagrece, gente. Então, perda de peso inexplicada também é um sinal de alerta, André. E outro sinal, então o primeiro sinal é a sensação de evacuação incompleta, que chamamos de tenesmo, né? Você vai ao banheiro e mesmo após evacuar, sente que não esvaziou completamente o intestino, é a sensação que pode ocorrer porque o tumor obstruiu, né? Parcial ou completamente o intestino, dando a impressão de que algo lá para ser evacuado, né? E outra coisa é a mudança do tipo das fezes, né? A fezes fica em fita, não é? Pois é, isso vem um pouco do somatório que a gente colocou aqui de sinais de alarme. Imagine um tumor que surge ali no reto ou muito próximo ali do reto, no intestino grosso. Ele vai gerar uma dificuldade para evacuação e você vai ter aquela sensação de dor às vezes antes ou depois da evacuação e a sensação de que você não evacuou tudo o que você precisaria. Esses são sinais de alerta muito importantes para a gente ficar atento de uma forma geral. Eventualmente o tumor cresceu tanto que fechou a luz do intestino, então as fezes vão passar apenas em pequenos filamentos, o que a gente chama das fezes em fita. Aquele filetinho que parece um dedo de evacuação tem que chamar atenção também, pessoal, para um câncer no intestino e procurar assistência para evitar isso. O pessoal está perguntando aqui, por que tem aumentado tanto os índices de câncer? Tanto tempo que ninguém descobre a cura. Então, é difícil encontrar cura. Você sabe que lá nos Estados Unidos, o Nixon queria acabar o câncer em 4 anos. Isso na década de 60 aí, não tem jeito. Cada câncer é diferente, né? Cada tumor é diferente. E assim, o câncer no intestino, que nem a gente está falando, está batendo tanto, aqui o câncer é um dos tumores mais evitáveis aí, porque se ele pegar no começo, você cura. Pois é, Andrezão, você tocou num ponto muito importante. A prevalência hoje de câncer de intestino, de câncer de uma forma geral, é muito alta. E veja, eu falei prevalência. Viver com isso, ter esse diagnóstico posto. Nós aumentamos o diagnóstico de câncer, sim, mas hoje nós podemos também tratar, controlar e mitigar o câncer. Pessoal, a gente não precisa mais colocar essa mística nessa palavra câncer. Muitas pessoas associam essa palavra a um sinal de uma terminalidade, a não mais ter direito a viver. E quantas pessoas hoje têm tumores no intestino ou em qualquer outro órgão e nós conseguimos tratar, controlar e fazer com que essa paciente tenha boa qualidade de vida? Exatamente. E melhor, a gente pode, dificilmente, eu acho que eu concordo, dificilmente a gente vai acabar com câncer nas nossas vidas, mas nós podemos fazer os tratamentos precoces. Como nós falamos, André, hoje uma pessoa sem sentir nada pode fazer um diagnóstico de um câncer precoce, fazer uma cirurgia por colonoscopia e curar desse câncer. Hoje nós somos literalmente capazes de curar o câncer, pessoal. Não aceitem câncer como diagnóstico de terminalidade. Nós estamos aqui para virar essa chave e mostrar para vocês que câncer tem cura, tá? Eu vi uma pergunta, André, que eu achei bem bacana aqui. O pessoal perguntou se é possível fazer endoscopia e colono no mesmo momento, no mesmo dia.
É possível e os pacientes do Andrezão fazem muito isso, tá? A gente consegue fazer endoscopia, colonoscopia na mesma sedação, pessoal. Basta procurar o médico que tem essa capacidade. Os médicos endoscopistas são capazes de fazer endoscopia colono no mesmo procedimento, já resolvendo todo o rastreio do aparelho digestivo. Então, frisando aí, quanto mais cedo a gente procura ajuda, maior a chance de sucesso no tratamento, né? Não tenha vergonha de falar sobre esses assuntos. Falar para o teu médico, olha, tô com alguma alteração, né? Nossa saúde é o bem mais precioso. E é fundamental não atribuir esses sintomas apenas ao estresse ou má alimentação. Se eles persistirem, devemos procurar um médico e mesmo que não haja sintomas, é recomendável realizar exames de rastreamento, né, a partir da idade indicada, conforme a orientação médica. Então, agora vamos falar dos hábitos saudáveis e as medidas preventivas, né, para reduzir nosso risco de câncer no intestino. Então, tem várias coisas, né, que a gente pode fazer. A gente já falou dos fatores de risco. Então, assim, se a gente inverter isso, nos fatores de risco, a gente pode reduzir o risco de promover a saúde do nosso sistema digestivo, né? Então, temos que fazer exercício, né? Opa! O exercício físico é muito importante. Se você captou aí a nossa live até agora, pessoal, o André já deu a dica. Faz o contrário de tudo que a gente falou que faz mal, que você vai se dar bem. Então lembra, dieta, ela tem que ser com pouca ingesta de fibras, com com muita ingesta de fibra. Tem que tomar bastante água, tem que evitar a constipação, fazer atividade física, tá? Tentar controlar o excesso de gordura, de álcool, evitar fumar, tá? E colocar aí dentro da sua rotina os hábitos saudáveis. Isso é fundamental, Andrezão. Você sabia que, não sei se você sabia, mas assim, eu estava lendo, eu gosto muito de rodapé de livro. Eu estava lendo sobre câncer de intestino em animais. Os animais não têm tanto câncer de intestino no intestino grosso. Tem mais no intestino delgado, que é raro em humano, né? Bem mais raro. É mesmo? Em humano. Então, e no Japão, quando eles mudam para a dieta ocidental, o câncer de estômago, número 1, lá no Japão, quando eles mudam para a dieta ocidental, vira câncer de intestino. Caramba! Então, assim, veja só uma coisa aí. Então, assim, temos que fazer a dieta saudável, né? Então, frutas, legumes, verduras, grãos integrais, redução do consumo de carnes vermelhas e processadas, né? Claro, tem que consumir, mas com moderação, né? Fazer bastante exercício, né? Pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, manutenção de um peso saudável, moderação do consumo do álcool, evitar tabagismo e hidratação adequada aí para movimentar o intestino. Já comece o dia com água em jejum e, claro, fazer exames preventivos e regulares. Então, já que você é endoscopista aí, você pode explicar um pouquinho mais sobre a colonoscopia? O que exatamente é a colonoscopia? Qual é o objetivo desse exame? Como funciona o procedimento, desde a preparação até a finalização? Vamos lá! Gente, a colonoscopia é um exame em que a gente vai passar uma pequena câmera para visualizar diretamente as paredes internas do intestino grosso. O objetivo desse exame é a gente tentar identificar os pólipos, tá? Pólipos no intestino grosso, talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, são pequenos caroços ou pequenos tumores benignos que surgem no intestino. E todas as pessoas estão sujeitas a ter esses pólipos. Cerca de 40% dos exames de colonoscopia que fazemos, André, nós identificamos esses tais pólipos do intestino. Eles começam silenciosos, sem nenhum tipo de sintoma e são tipicamente benignos, mas podem evoluir com o passar do tempo até virar um câncer. Então, o que nós queremos ao fazer uma colonoscopia, gente, é evitar o câncer de intestino, identificando esses pólipos e retirando esses pólipos do intestino. O que podemos fazer durante o próprio exame de colonoscopia?
Este é então um exame diagnóstico e também terapêutico, com um grande objetivo de prevenção. A colonoscopia, para vocês fazerem este exame, pessoal, vocês são submetidos a uma sedação. Vocês dormem durante todo o tempo e não tem nenhum, mas nenhum desconforto mesmo, tá? Não tem a barriga inchada, porque a gente usa os gases, são os mesmos gases das cirurgias, André, laparoscópicas, então nenhum desconforto é previsto. O que precisa é um preparo. O paciente vai tomar um laxante, obviamente, para que ele possa evacuar no dia de véspera e possa fazer o exame com o intestino limpo. E como falei, né, a gente tem a visualização do intestino grosso, de uma mucosa tão limpa quanto a boca. É incrível. Não fede, não gera desconforto, é um exame muito tranquilo. A pessoa nem lembra do que aconteceu, então é um sono. Se você está aí cansado, está trabalhando muito, está precisando descansar, vai fazer uma colonoscopia. Você acorda super bem e ainda previne a saúde. É verdade, alguns pacientes me falam isso, nossa, foi tão boa a colonoscopia. E quais são os riscos e possíveis complicações, né, associadas à colonoscopia? Bacana. Então, pessoal, como qualquer procedimento em saúde, existem riscos e benefícios, e é muito importante que vocês conheçam todos eles, tá? Como a colonoscopia, assim como a endoscopia é um exame com sedação, existem os riscos relacionados ao próprio ato anestésico. E daí a importância de nós termos acesso a médicos anestesistas fazendo as sedações dos nossos pacientes, para que assim você tenha segurança de que você teve aí todo o suporte necessário para uma sedação adequada. Na colonoscopia, muitas pessoas têm medo de que esse pequeno aparelho que passa no intestino, André, gere perfuração ou gere dor depois. Olha, a perfuração do intestino no exame diagnóstico até pode acontecer, mas hoje em centros de excelências isso praticamente não existe, tá? E tem um dado legal para contar para você, assim, eu trabalho em um hospital aqui em Brasília, em que a gente mensura a quantidade de exames que fazemos por ano. Somente neste hospital, só aqui em Brasília, nós já fizemos este ano 5.873 colonoscopias sem nenhuma complicação. Aí, pessoal, é um exame muito seguro, tá? Os riscos são muito baixos, principalmente quando vocês encontram centros de boa qualidade. Então, vai procurar cuidar em saúde? Pessoal, saúde é uma coisa séria. Nós gastamos, às vezes, muito dinheiro em besteira, bolsa, bolsa, troca TV, show, né? De fulaninho. Vamos lá, gastar tudo que a gente tem no camarote. Gente, vamos procurar investir. Não precisa ser só dinheiro, às vezes investir nosso tempo, tá? Em cuidar da nossa saúde, pessoal. Esse é um assunto sério e a gente tem que dar prioridade para isso. E tem pessoa que tem medo, né? Quais são as alternativas à colonoscopia? Pois é, para você que tem muito medo, se eu não conseguir convencer você ainda agora nessa live, olha, você tem solução, tá? Não sofra. Talvez você precise de mim sim em algum momento, a gente vai fazendo um approach aqui até eu trabalhar e convencer você. Mas antes da colonoscopia, André, e principalmente quando a gente discutiu aquela temática, né? Como fazer toda a população ter acesso à colonoscopia no SUS. Isso. Infelizmente é uma realidade, a gente não consegue fazer isso para todo o nosso país no SUS. Existem alguns exames de fezes que podem nos ajudar. Um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame muito simples que pode ser feito nas unidades básicas de saúde e que vão pesquisar o sangramento nas fezes. Lembram que nós comentamos aqui? O André lembrou para vocês que sangue nas fezes é um sinal de alerta para o câncer de intestino. E a presença do sangue nas fezes pode ser um exame que nos mostra que você precisa fazer uma colônia. Mesmo que você não veja o sangue nas fezes, entendeu? Porque às vezes está lá, está no meio. É isso mesmo. Então, outra coisa também é a retossigmoidoscopia são exames que facilitam muito também. A coluna virtual. Eu tenho um paciente que ele é inglês e ele tinha tido mal-estar fazendo colonoscopia. Ele falou assim, doutor, não faça mais colonoscopia. Então, qual o exame que você me pediria? E assim, o CEA dele tinha subido muito. Entendeu? Eu falei assim, ó, tem que fazer esse exame aqui. Ele falou, não, meu intestino é muito difícil. Qual o exame? Eu falei, então tá, vou pedir uma coluna virtual.
Ele voltou, ele falou, doutor, nunca mais faço esse exame. Próxima vez você pede uma colonoscopia para mim. Eu falei, por quê? Não, muito mal-estar, doutor. Você sente... Uma coisa você está sedado para fazer o exame. Outra você sentir insuflando teu intestino. Olha, Andrezão, é isso mesmo. Se eu falar mal da coluna virtual, eu vou apanhar em casa, que eu tenho uma esposa radiologista. Então, olha, é um exame que pode ser interessante como alternativa a uma colonoscopia também, mas não é igual à colonoscopia. Nenhum exame para o câncer de intestino é superior a uma colonoscopia, mas existem soluções para quando a colonoscopia não é possível. Ou quando o paciente não tem acesso, ou quando o paciente não tem condições de fazer uma colonoscopia. A pesquisa do sangue oculto nas fezes e a colonoscopia virtual podem ajudar. Tudo depende das estruturas adequadas. O mesmo gás que eu falei que é usado nas cirurgias laparoscópicas, a gente usa na colonoscopia e também pode usar na colono virtual. E o paciente não tem desconforto. Mas nem todos os centros têm isso disponível. E tem que fazer todo o preparo também, né? Então, assim, Exato. isso aí... Por isso mesmo que eu acho que vale a pena, pessoal. Vamos perder esses mitos da colonoscopia. Obrigado a CardioDF por desmistificar o exame de colonoscopia e trazer para nós essas soluções sobre o câncer de intestino. E para vocês que estão nos assistindo, pessoal, fiquem tranquilos. É um exame muito tranquilo mesmo, não tem nenhum desconforto e você pode realmente prevenir uma doença muito impactante, que é o tumor do intestino. E quais avanços agora sobre o que melhorou na colonoscopia, com essa inteligência artificial? Eu estava vendo lá que conseguiu detectar alguns tumores a mais, de inteligência artificial junto. Que vai ser no futuro, né? Cara, é por isso que eu gosto do cardiologista. Ele está sempre antenado na melhor tecnologia, no avanço científico. É muito bom. E realmente, André, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu para que a gente melhore o diagnóstico do câncer de intestino. Hoje a gente já tem disponível, pessoal, já é uma realidade, a gente trabalhar com a inteligência artificial. Então você está lá fazendo uma colonoscopia, o seu médico está fazendo o seu exame e junto na processadora, no exame de colonoscopia, existe um método de inteligência artificial que consegue identificar o pólipo no intestino, apontar para o médico e até fazer uma correlação se aquele pólipo é um câncer ou não, de acordo com o banco de imagens que ele tem, o resultado da patologia. Uma associação de mais de 90%. E hoje a gente evoluiu não só nas possibilidades diagnósticas, mas terapêuticas. Sabe quando eu falei mais cedo aqui para vocês que estão desde o começo na nossa live, eu comentei sobre qualidade de um exame de colonoscopia e falei de que a gente não pode aceitar aquele exame com 4 fotos desfocadas que não tem uma qualidade de imagem. Hoje a gente evoluiu para imagens Full HD, imagens 4K. Então, às vezes, dá para fazer colonoscopia quase numa sala de cinema, de tão bonita que é a imagem, sabe, André? Que faz diferença. Total diferença. Quanto melhor a qualidade de imagem, mais precoce a gente diagnostica o câncer de intestino. Esses dias eu recebi um resultado de uma patologia, essa semana que passou. Eu recebi o resultado de biópsias de 2 pacientes de lugares diferentes. Um câncer de intestino de 9 milímetros, pasmem, e um câncer de reto de 7 milímetros, André. Milímetros, pessoal. E a gente foi lá, identificou e retirou através da colonoscopia. E esse paciente ficou curado. Então vejam como é importante uma boa qualidade de imagem. E hoje a gente pode identificar esses tumores pequenos e retirar, e não só os pequenos, mas os tumores grandes também, por causa dos nossos avanços no tratamento em colonoscopia. A nossa tecnologia evoluiu tanto que literalmente a gente faz cirurgia por dentro. Mas tem que fazer com pessoa certa, viu? Não vai fazer qualquer um, viu? Porque aqui o Hugo realmente é referência aqui em Brasília. Tanto que eu conheci o Hugo porque eu pedi a colonoscopia, fazia com uma pessoa, daí voltava e falava assim, doutor, descobri um tumor, mas vou ter que tirar endoscopicamente com o doutor Hugo. Daí foi 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, eu falei, eu vou marcar esse cara aí, esse cara é bom, então... Você sabe que eu já tive a oportunidade aqui, André, de tratar uma paciente de 39 anos, em que eu retirei pela colonoscopia, através de uma cirurgia por colonoscopia, um tumor de 10 centímetros.
10 centímetros. A palma da minha mão era o tumor dela. E a gente tira pela própria colonoscopia. É quase uma raspagem que a gente faz em um pedaço da parede do intestino, mas preserva a parede. E é muito legal, porque você não tira um segmento do órgão, você não corta a barriga, você Porque preserva o órgão. muda tudo, né? Eu vejo aí paciente que tá curado do câncer de intestino e ele volta e fala, doutor, eu tenho muito mais gases do que antes. E o paciente tá curado, claro, foi graças a Deus que consertou. Mas imagine fazer uma coisa endoscópica. Muito legal. E isso só acontece porque vocês passam a fazer colonoscopia mais cedo e vocês passam a ter diagnósticos precoces, pessoal. Então procurem assistência, não negligenciem os exames de prevenção. Vamos fazer colonoscopia, vamos ficar atento a esse tema tão importante que é o câncer de intestino. Você pode curar. E olha, se você teve diagnóstico, alguém da tua família teve diagnóstico, a oncologia é uma das áreas que mais teve avanço, né, recentemente. E só para ter uma ideia, minha mulher é oncologista, né, pela Camargo, lá em São Paulo. Legal. Então assim, mas hoje ela faz endócrino, hoje é endocrinologista. Tanto que é por isso que a gente veio para Brasília, porque ela tinha passado no NB aqui com... Olha só. Mas assim, naquela época, então, isso quase 20 anos atrás, não existia imunoterapia. Não era uma coisa que... Só tinha quimioterapia, não, cirurgia, né? Cirurgia do câncer do intestino é a que mais cura, né? Alguns casos quimioterapia, câncer de reto, né? Quimioterapia com rádio, mas não tinha imunoterapia naquela época. Então hoje é um dos pilares, né? Do câncer, né? Então, se você descobriu um câncer do intestino, ou alguém da sua família está passando por isso, nem tudo está perdido, né? Mas claro que vamos bater de novo na tecla da prevenção. Então, conhecimento é poder, continue se informando sobre saúde, esteja atento aos sinais, não ignore sintomas persistentes, adote hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, atividade física, evitar álcool, cigarro, realize os exames preventivos, né? Mantenha seus exames em dia, a saúde é o nosso bem mais precioso, cuidar dela é investir na qualidade e bem-estar, né? Agora vamos às perguntas e respostas, né? Tema bom, parte boa, vamos lá. Vamos ver aqui. 2 gotinhas de Lugol com um pouquinho de água e 2 castanhas, selênio. Qual é o exame? E as vitaminas, também carência de vitamina D ou B12. Ó, carência de vitamina D, tem um estudo mostrando que se você der 2.000 unidades, pessoa que já teve câncer no intestino, reduz risco de recorrência. Mas assim, reduz risco de recorrência. Então assim, tem a ver com a imunidade e é um dos poucos cânceres que tem esse impacto de redução, câncer do intestino. A AS também reduz risco de câncer. Então Importante. a aspirina, 30%, reduz o risco de câncer do intestino. Se você tiver colesterol alto, a pitavastatina também reduz o risco de câncer do intestino, recorrência de câncer do intestino. Então é interessante. Então tudo que reduz inflamação reduz o risco de câncer do intestino também, né? Não tenho gases nenhum, estou na cidade de Poá. Então assim, fiz o exame de fezes em maio e deu sangue oculto nas fezes. O médico pediu uma colonoscopia, até hoje não saiu pelo SUS. É difícil, é complicado, né? Complicado. É difícil, gente, mas assim, exatamente essa é a Às vezes vale a importância. pena você pagar, sabe? Se você estiver sentindo esses sintomas, às vezes vale a pena. Que nem se você detectar precoce, você não vai passar por tudo aquilo, né? Eu tava lendo sobre o tratamento aí do câncer do intestino aí. Então, estágio 2 reduz muito pouco a quimioterapia. Eles fazem ali, reduz muito pouco, assim, menos de 4%. Então, você passa por tudo aquilo. Então, por isso que é melhor pegar estágio 0 ou estágio 1, que é quase 100% de cura aí, né? É Então, isso mesmo. Acho que cabe, né? Essa é uma mensagem que chamou a atenção, né? Se o paciente fez um sangue oculto nas fezes e ainda não conseguiu fazer a colonoscopia no Sistema Único de Saúde. Nós precisamos aumentar, gente, a conscientização sobre o câncer do intestino.
A gente só vai conseguir aumentar a distribuição do recurso no SUS quando os nossos gestores enxergarem essa necessidade desse problema. A gente tenta levantar uma bandeira e a gente conta com vocês para que a gente possa difundir a importância desse tema. Gostou do que a gente falou? Compartilha com alguém, mostra como é importante esses temas aqui para que a gente possa mudar a história de muitas pessoas e levem esse tema com a mesma seriedade que todos os outros problemas sérios de saúde, pessoal. A gente tem um momento, assim como o Novembro Azul, que nós temos para o câncer de próstata, nós temos o Março Azul, André. O Março Azul é o mês de prevenção ao câncer de intestino. E nós precisamos difundir mais essa necessidade de cuidar da sua saúde e de políticas públicas para esse tema. E é muito importante, viu? Então, assim, no outro vídeo, eu fiz um vídeo sobre câncer de intestino que tem 10 milhões de views. Uau! Então, assim, é o vídeo mais visualizado no mundo sobre câncer de intestino, aqui no YouTube. Então, assim, 10 milhões de views. E eu falei sobre isso, sobre colonoscopia, porque eu acho isso daí uma coisa tão importante, a gente ter acesso, né, à colonoscopia no SUS, que vai reduzir custo. Eles têm que pensar em custo. Se você está pensando em custo, vai reduzir custo. É isso. Fazer quimioterapia, radioterapia, e vai passar por todo esse estresse, a pessoa não vai conseguir nem trabalhar. Aí, endoscopias, a pessoa faz colonoscopia, tirou o tumor, está trabalhando. Exato. No outro dia. No outro dia. Então, assim, por isso que é importante, né? Então, qual o valor do exame? Então, depende do lugar, né? Depende do lugar. Oscila muito. O Hugo aqui trabalha no Death Star, né? Trabalha no... Hoje, graças a Deus, a gente trabalha nos principais hospitais de referência no Distrito Federal, então eu me sinto muito orgulhoso de poder entregar uma assistência adequada. Exatamente. No Sírio, Death Star, onde mais que você trabalha? Na Rede Dora e no Sírio Libanês atualmente. Então, todas as estruturas Rede Dora e no Sírio eu me sinto confortável por entregar esse suporte aos pacientes. Mas independente da estrutura, o mais importante é que você procure médicos capacitados, possa checar as tecnologias disponíveis e lembrar de fazer exames com tempo disponíveis para o diagnóstico adequado. Então, se você tem esse tripé, você vai ter uma boa assistência em saúde. Porque tem muito médico que é bom nisso, que faz muito bem também. Claro, o Hugo é referência aí, é minha referência, né? Então, vamos lá. Mas eu acho que já bateu, né? Eu acho que... Cara, olha só quanta gente comentando, hein? Olha... Qual é o melhor remédio para fazer a desparasitação? Depende, né? A Anitta funciona bem, né? A Anitta vai bem, né? Anitta vai bem. A Anitta não erra, né? A Anitta é um sucesso. A pílula endoscópica substitui a colonoscopia? É mais para câncer... Opa! Essa pergunta é boa, Andrezão. Essa pergunta é boa, cara. Quem fez aí? O Ricardo Domingues. Valeu, Ricardo. Olha só. A cápsula endoscópica, melhor dizendo, tá? Ao invés da pílula endoscópica, a gente chama de cápsula endoscópica. Ela é quase um comprimido, tá? E a gente faz a ingestão desse comprimido maior, que na verdade é uma câmera fotográfica. Ele vai tirando fotos do intestino todo e mandando para um armazenamento de dados por Bluetooth. E a gente vai tirando imagem de todo o intestino delgado e também pode tirar do intestino grosso. Então serve para o diagnóstico de diversas doenças, porém não substitui ainda o exame de colonoscopia, tá? Então continuamos precisando fazer colonoscopia. Sabe o que é legal, André? Eu vi um texto muito bacana nos TED Talks, um colega americano endoscopista falando sobre a cápsula endoscópica robô. A gente evoluiu tanto em tecnologia e modernidade que era uma cápsula que ele conseguia controlar aqui por fora, parecia um videogame, que cara. Interessante. Então, se você quiser depois dar uma olhada aí no TED Talks, ele controla essa cápsula com robô, talvez seja o nosso futuro, na nanotecnologia, na prevenção do câncer do intestino. De quanto em quanto tempo se faz a colonoscopia? Olha só, quem fez essa pergunta aí? Misa1. Obrigado, viu? Excelente pergunta. Um exame de colonoscopia deve ser feito a cada 5 anos se o resultado foi normal, tá? Muitas literaturas médicas sugeriam a repetição do exame a cada 10 anos. A gente entende que é um intervalo seguro, porém é muito tempo, gente. Então, se você tem acesso ao exame, você teve um exame normal, eu sugiro para você fortemente que você repita o exame a cada 5 anos.
Se você tem pólipo na sua colonoscopia, esse intervalo muda, tá? A depender da característica desse pólipo, a repetição deve ser entre 1 ou 3 anos. Então, por isso é importante fazer a colonoscopia e voltar para pegar o diagnóstico das biópsias e voltar no seu médico. Eu passei por um cenário, André, de um paciente que me procurou para uma segunda opinião e ele fez a colonoscopia. 3 meses depois ele foi pegar a biópsia do pólipo porque ele esqueceu que teve a biópsia e teve que pegar a biópsia. E aí veio o câncer. E depois ele estava num circuito muito difícil de tratamento porque a gente não tinha mais como acompanhar, foi outro colega que fez, qual que era o local que tinha sido tirado aquela doença. Então, gente, todo cuidado em saúde tem começo, meio e fim. Faz o exame, volta no seu médico para checar os resultados. Então, acho que, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queremos agradecer a todos por terem ficado até aqui, pela interação e pela participação ativa nessa live. Um agradecimento ao Dr. Hugo, que veio aqui em um sábado à tarde, né? Foi um prazer enorme compartilhar esse tempo com vocês. Espero que as informações e dicas tenham sido úteis e que vocês se sintam mais motivados a cuidar da sua saúde como um todo. Olha, André, para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Eu estou muito orgulhoso, particularmente falando de estar aqui. Foi uma honra. Eu quero compartilhar essa oportunidade e agradecimento junto com todos que estão nos vendo pelo trabalho tão bonito que vocês fazem na CardioDF. Não à toa, gente, vocês não estão vendo aí, mas a gente tem aqui um prêmio de mais de 1 milhão de inscritos nesse canal, pessoal. Então, eu estou muito feliz por ver um médico brasileiro do nosso Distrito Federal fazendo diferença junto com a equipe grande de cardiologistas entregando saúde, não só sobre cardiologia, mas cuidados globais, mudando a história dos nossos pacientes. Olha, pessoal, esse tema é sério e eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram de poder compartilhar com vocês e tirar as dúvidas. A gente vai estar sempre às ordens, tá bom? É um prazer e conta comigo, André. E se você achou útil, não esqueça de compartilhar, de curtir com amigos, familiares, se inscrever no canal. Sua participação ajuda a espalhar informações importantes e pode salvar vidas, né? Principalmente esse negócio do SUS aí, tem que compartilhar isso daí para chegar nos gestores, né? Cuide-se, fiquem bem, até a próxima. Próximo sábado eu acho que a gente vai fazer uma live também, eu vou falar sobre cabelo, trazer um especialista também. Abraço, beijo a todos, tchau, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.